Olá, boa tarde, muito boa tarde a todos. Venho fazer um vídeo sobre política e sociedade, sobre cultura, com o seguinte título: Não há lutas de classes. Não há lutas de classes. Há políticos egoístas, estúpidos, ladrões e criminosos que maltratam, perseguem, discriminam, roubam, exploram e prejudicam as outras pessoas. São desumanos. São seres desumanos, seres de má qualidade, seres de muita má qualidade, seres cruéis, seres ruins, seres maldosos, seres egoístas, seres invejosos, seres frustrados, infelizes. Muitos são assim, comportam-se assim. E esquecem-se que todos somos iguais, todos somos precisos, todos somos úteis, todos somos necessários. Quanto mais diferentes formos, melhor. A diversidade das pessoas enriquece a todos. Quanto mais diferentes formos, melhor, porque somos precisos para fazer diferentes coisas, diferentes trabalhos, diferentes coisas. E, portanto, quanto mais diferentes formos, melhor. Quanto maior for a diversidade de capacidades, de competências, até de atitudes e comportamentos, melhor para todos, porque as diferenças enriquecem a todos, enquanto que o pensamento único, o modelo único, pensamento único, modelo único, a ideia única, embrutece, aliena, escraviza e impede as pessoas de refletirem, de serem livres, de se ajudarem, de cooperarem umas com as outras, de se enriquecerem umas às outras. Mas pronto, vamos então ver que todas as pessoas, todos os seres vivos, todos os seres humanos, somos precisos para produzir, trabalhar, produzir bens e serviços, todos os bens e serviços que são necessários. Somos precisos para servir, cuidar da nossa família, dos nossos familiares, para amar e cuidar dos nossos familiares, dos nossos entes queridos e de todos, e dos nossos amigos e de toda a sociedade. Uma pessoa bem informada sabe que deve amar a todos como se ama a si próprio. Deve amar todos os seres vivos e todos os seres humanos como se ama a si próprio. Porque todos somos necessários, somos úteis uns aos outros de algum modo. Sempre que nos cruzamos na vida com alguém, nós damos e recebemos alguma coisa desse alguém. Nós sempre que nos cruzamos na vida com alguém, nós damos e recebemos alguma coisa desse alguém, dessa pessoa, desse ser vivo, dessa criatura. Portanto, devemos amar a todos como amamos a nós próprios. Mas atualmente até somos mais precisos para consumir, para comprar coisas que outros produzem, para comprar aquilo que os robôs, os maquinismos automatizados são capazes de produzir nas fábricas e até nos serviços. Hoje somos mais precisos para consumir, para comprar os produtos e os serviços que os maquinismos e robôs produzem. Porque os maquinismos e robôs não vão produzir para eles próprios. Também podem produzir para eles próprios, para a sua manutenção e para a sua reprodução. Mas os maquinismos e os robôs produzem para as pessoas. Têm que produzir bens e serviços para as pessoas. E para isso é preciso que haja muitas pessoas, com poder de compra, com dinheiro, com rendimentos, para comprarem os produtos que esses robôs produzem. Futuramente, os robôs vão fazer toda a produção, vai ser tudo automatizado e as pessoas não vão precisar de fazer trabalhos rotineiros, monótonos, movimentos repetitivos. As pessoas vão ter que se dedicar a atividades criativas, lúdicas,
culturais, de criatividade, de invenção, de criação, de inovação, e apenas vão ser necessários para controlar os equipamentos, controlar o conhecimento, controlar os robôs, controlar as máquinas que produzem os bens de que todos necessitamos. Porque se não existir consumo, não existir ninguém, pessoas com poder de compra, com dinheiro para comprar os bens e os serviços, ninguém vende nada a ninguém. Ninguém vende nada, nenhuma empresa vende nada e ninguém ganha nada. Ninguém nada. Pode ter uma empresa, uma fábrica, muito dinheiro, muito capital, ser muito rico. Mas o que é que vai fazer com esse dinheiro? O que é que vai fazer com esse capital? O que é que vai fazer com essa empresa? O que é que vai fazer com esse terreno? O que é que vai fazer com essa quinta? O que é que vai fazer com essa maquinaria? O que é que vai fazer com esse carrão? O que é que vai fazer com esse casarão? Se não serve para nada, se está ali tudo às moscas, está tudo ali parado. Não produz, não é útil, não vende lá nada de que lá é produzido de forma rentável, compensa os custos de produção e os custos de produção e de manutenção e de conservação e do capital lá investido. Se não serve para nada, para que é que não serve para nada, vale zero. Não serve para nada, vale zero, não é? Portanto, as pessoas são muitas. Hoje, o que é mais necessário no mundo e na vida, e num país e numa economia, são pessoas e conhecimento. Pessoas, conhecimento e cultura esclarecida. Pessoas felizes, saudáveis e alegres, capazes de trabalhar 6 horas por dia, 3 horas seguidas, com intensidade, com foco, para serem produtivas, mais que 3 horas de cada turno. É impossível que nenhum ser humano suporte trabalhar mais que 3 horas seguidas. Vai se tornar lento, ineficaz, ineficiente ao fim de 2 ou 3 horas. Se não comer, se não se hidratar, se não descansar, se não dormir bem, não tem energia para criar e para trabalhar e para estar atento ao que faz. Portanto, mais que 6 horas de trabalho por dia é inútil, é estar no serviço, é estar no trabalho a fazer o que faz, não há produtividade. Mas vale estar lá 6 horas por dia, trabalhar com intensidade e foco e ser muito produtivo e muito eficiente no que se faz e depois poder ir para a sua vida, poder ir descansar, dormir 9 horas de sono por noite, fazer exercício físico, cuidar da saúde, manter-se em boa forma física e psíquica para ser saudável e alegre e feliz no dia seguinte, estar em condições de voltar ao trabalho e voltar a trabalhar outras 6 horas seguidas não, 6 horas diárias, com um intervalo de 1 hora para hidratação e uma refeição, para recuperar energias. Fazer 6 horas de trabalho por dia é mais que suficiente durante 5 dias por semana, 30 horas por semana. Isto é o ideal e se calhar até no futuro as pessoas vão ter que trabalhar cada vez menos porque os robôs e os automatismos vão fazer todo o trabalho. As pessoas não precisam trabalhar tantas horas, até só vão trabalhar 3 horas por dia, ou só vão se calhar trabalhar 3 dias por semana, etc, no futuro, porque senão não há empregos para todos, não há empregos para todos, porque não há empregos para todos, não há trabalho para todos, não há pessoas para comprar, não há pessoas para comprar os produtos e os serviços, porque não tendo trabalho também não têm rendimento, a não ser que vivam de subsídios da Segurança Social, haja uma redistribuição da riqueza e do rendimento e sejam pagos rendimentos às pessoas mesmo não estando a trabalhar para poderem consumir e comprar os produtos que os robôs e os equipamentos produzem. Portanto, pessoal, acho que já perceberam. Vejam a quantidade de terras abandonadas cá neste país, em Portugal, que nada produzem, nada valem, nada rendem aos seus proprietários. Vejam a quantidade de fábricas que já fecharam em Portugal, porque não vendiam os seus produtos, não tinham produto, sofriam a concorrência dos produtos chineses e de outros países, com uma moeda forte como o euro, prejudica a produção local e nacional e favorece a produção importada de outros países com moedas fracas e desvalorizadas. Comprar tudo aos países com moedas fracas e desvalorizadas a preços muito baratos, mas que fazem concorrência desleal.
porque concorrência desleal, porque uma moeda forte faz concorrência desleal, porque os produtos são mais baratos, porque são trocados entre uma moeda forte e uma moeda fraca. Uma moeda forte compra muito, uma moeda fraca compra pouco. Portanto, mas a produção no país tem a moeda forte, deixa de ser feita, porque não é concorrencial com a produção feita em países com moedas fracas. Portanto, precisamos uns dos outros, amigos. Precisamos muito uns dos outros. Não conseguimos ser professores, ser médicos, ser advogados, ser engenheiros, ser informáticos, ser idosos, ter pessoas para cuidar das pessoas nos lares, nas escolas, nos hospitais. Precisamos uns dos outros. Precisamos de pessoas para comprar os nossos produtos e serviços que produzimos. Sem pessoas não há sociedade, não há bem-estar. Não há bem-estar. Precisamos uns dos outros. Nós trabalhamos uns para os outros, nós ajudamos uns aos outros, independentemente do dinheiro que nos dão e dos bens que podemos comprar e consumir. Uns que ganham mais podem comprar mais coisas, mas também se compram coisas que não são necessárias, estão a destruir o planeta, a destruir o ambiente, estão a destruir a sua própria saúde, comprarem produtos cheios de químicos, de conservantes e gordura e açúcar e sal, que os mata mais cedo, uns anos, e causa muitos sofrimentos na vida antes de morrerem. Pronto, se tiverem muito dinheiro, também pouco lhes serve, porque não podem comer mais do que necessário, não devem. Não podem vestir roupas além das que precisam, porque estão a destruir os recursos naturais e a poluir o planeta. Não devem andar em carros que consomem muitos combustíveis que estão a poluir o planeta e a destruir o planeta e a vida na Terra. Não devem fazer isso. Se têm muito dinheiro, devem investi-lo em maquinaria, em equipamentos, em automatismos, em robôs, para produzirem bens e serviços para as outras pessoas consumirem, mas para isso é preciso que haja pessoas e muitas pessoas. Todos somos precisos para produzir e vender coisas diferentes e para comprar e consumir o que os outros produzem. Sem compradores, não há vendedores. Portanto, amigo, não há luta de classes. Há o mercado à procura e há o desejo de enriquecimento excessivo, de algumas pessoas que querem apoderar-se de toda a riqueza para ficarem muito ricos, mas depois essa riqueza não lhes serve para nada, porque está rodeada de pobres e de miseráveis, a passar fome, mal vestidos, mal alimentados, sem casa. Para que é que serve a riqueza de um sujeito que não tem pessoas, não sabe o que fazer com esse dinheiro, não tem onde investir, não sabe o que produzir, porque não tem clientes, não tem compradores para lhe comprar o que ele produz? Não há capital se não existir consumo, não é? Não há capital. Acontece que há muitas pessoas pobres, poucos ricos, não é? Isso é a realidade. É preciso que haja poucas ou nenhumas pessoas pobres, que sejam todas pessoas remediadas, que tenham as suas necessidades básicas satisfeitas, sejam para serem saudáveis, alegres e felizes, e depois os ricos, se têm mais dinheiro, que o invistam a produzir mais coisas para as outras pessoas. Mas os ricos querem ficar sempre mais ricos, não sei para quê, que é que lhes adianta, morrem e deixam cá ficar tudo. Morrem mais depressa, porque esse desejo de riquezas, essa ânsia, essa ganância, essa vaidade, destrói-lhes a vida psicológica, mental, retira-lhes tempo para ser alegres, saudáveis e felizes e para sentirem o prazer de estarem vivos. Até que ficam demasiado ricos e cercados por milhares de pobres, que não podem comprar o que os ricos produzem, com o capital que estes deixaram, com o capital, e então, com as suas maquinarias, com o seu dinheiro, com os seus automatismos, com os seus terrenos, com os seus prédios. Os prédios ficam vazios, não há pessoas para arrendar casas, não há pessoas para vender casas, não há pessoas para nada. Não é? E estes ricos têm muita riqueza, mas deixam de vender, deixam de ter clientes, de ter pessoas para lhe comprar e vão todos à falência. E surge uma grande crise económica, financeira, social, humana e política, como já tem acontecido muitas ao longo da história. Enfim, é assim a vida, e os políticos egoístas, frustrados, infelizes, ignorantes, petulantes, arrogantes, pedantes, etc., não entendem isto, só querem estar lá no poder por ganância e vaidade, ganância e vaidade,
e por não querem o poder para mais nada. E, portanto, com estes políticos que não são assim, não é possível evoluir e melhorar a vida de todas as pessoas, incluindo eles próprios. Mas com políticos solidários e honestos, inteligentes, cultos, compreensivos, humanos e honestos e justos, é possível aplicar medidas de política económica que garantam o equilíbrio social, o bem-estar social individual de todos. É possível o crescimento económico sustentável, sem desemprego e sem pobreza absoluta. Tudo isto é possível, desde que seja bem gerido, um país esteja bem gerido, bem governado, por governantes, de facto, cultos, governantes humanos, governantes solidários, governantes que percebem como é que a sociedade funciona, governantes que percebem que dependemos uns dos outros, precisamos uns dos outros, que eles não têm cuidado só dos seus filhos, têm cuidado dos seus filhos, dos seus primos, das suas primas, dos seus pais, dos seus avós, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Eles têm que perceber isto, eles têm que perceber que têm que cuidar de todos. Pronto, pessoal. Vou terminar este vídeo dizendo só que a pobreza relativa às diferenças sociais entre as pessoas, as diferenças sociais sempre vão existir entre as pessoas, porque há sempre quem seja mais trabalhador, mais esforçado, mais estudioso, mais criativo, mais focado, que se esforce mais para atingir um determinado objetivo, tipo Cristiano Ronaldo, que se esforçou para ser um grande jogador de futebol, como eu, que me esforcei para ser um bom aluno nas escolas onde estudei e um bom professor nas escolas onde lecionei, e para ser um bom pai, um bom cidadão, aprender cada vez mais, para saber cada vez mais e ajudar as outras pessoas também a saberem mais e a saberem mais e a aprenderem novas coisas, a serem mais saudáveis, mais sábias, mais saudáveis, mais alegres e felizes. Se gostam dos meus vídeos, subscrevam este canal do YouTube JangaADMR, partilhem os vídeos com os vossos amigos, familiares e com todos os vossos contactos. Subscrevam o canal JangaADMR. JangaADMR é um canal de livre pensamento, livre opinião e livre expressão, que faz vídeos divertidos, educativos, para ajudar as pessoas a saberem mais, a serem mais saudáveis, alegres e felizes e a serem melhores pessoas, melhores cidadãos. Se gosta então do meu canal, subscreva este canal JangaADMR e fique bem, até ao próximo vídeo.